Hoje vamos falar de comportamento de oposição. Isto é um registro que é muito conhecido na parte das crianças. Muitos pais trazem os pais aos psicólogos porque a criança faz muitas birras, não obedece, está sempre a desafiar a autoridade, não percebe o que lhe dizem, não faz o que lhes dizem. E é uma problemática que o psicólogo acompanha e intervém. Claro, estas crianças tiveram pais que procuraram ajuda. Porque os pais que não procuram ajuda, estas crianças ficam adolescentes e depois adolescentes adultos. Não é? Esta semana recebi alguns e-mails a comentarem a situação que nós vemos nas televisões, adultos, apesar de serem jovens adultos, a desafiarem as autoridades, a ofenderem as autoridades e até denegrirem as autoridades. Não é? Hoje nós vamos desconstruir o porquê da oposição. Por isso, a oposição é, na prática, uma dificuldade que nós temos de regular as nossas emoções. Por isso, nós não temos algo e não estamos a lidar bem com a frustração de não ter esse algo. Por isso, ali nas manifestações, nós não podemos pegar naquele caso e extrapolar, porque hoje em dia o que mais se faz em Portugal são manifestações que são feitas também para aparecer na televisão. Por isso o contexto aqui está preparado para que as pessoas sejam mais agressivas e com mensagens um bocadinho mais chocantes, que é para terem direito televisivo. Aparece nas televisões, nos jornais, nas revistas, aquelas mensagens. Se aparecesse lá alguém, e se calhar estaria lá alguém com um cartaz com flores para as autoridades, isso não é notícia, porque isso não se torna viral. Não cria grupos. Agora, alguém dizer que o polícia não merecia estar a vestir aquela farda ou que os polícias são melhores estando mortos, isso tem grupos de apoio, não é? Outras pessoas que foram prejudicadas pelas autoridades. Não tem obrigatoriamente que ser pelas polícias, pela autoridade. E a autoridade aqui tanto pode ser os pais, as escolas, os professores, as polícias, porque é a proximidade mais próxima, mais visível, não é? Instituições onde as crianças estejam, as prisões, todas as normas sociais, tudo isso é autoridades para as pessoas. Claro que muitas vezes as pessoas podem estar desiludidas com uma autoridade, por exemplo, os pais, mas não conseguirem enfrentar essa autoridade, então vão enfrentar outra autoridade, mesmo que a razão para enfrentar não seja a mais válida, não é? Por isso, ali em relação ao que nós vemos nas televisões, 90% daquilo é para criar choque, para aparecer nas notícias e para a mensagem que eles criam, neste caso que estão a defender, seja falada, porque de resto, se as autoridades exercerem a sua autoridade de lei, pegarem naquelas pessoas, por isso elas estão em grupo, não é? E as separarem, as meterem numa sala onde vão ser interrogados, processados para possível prisão, aquela pessoa que agora se encontra isolada do grupo já não reage como reagia dentro do grupo. Muitas vezes arrepende-se do que fez, conforma-se com o castigo que lhe vai ser dado e depois nós vamos ver até o perfil da pessoa e não tem nada a ver com aquele perfil de agressividade e com a mensagem que estava a transmitir. Por isso, os grupos é que também fazem um bocado este tipo de oposição. E hoje em dia o que nós não queremos, a maioria das pessoas, é não estar em grupos, porque quem está isolado sente-se mais desprotegido, menos validado, com menos companhia. Por isso, porquê é que nós nos opomos? Não é? Isto tudo tem a ver com a parte da nossa educação em crianças, mas nós vemos muito destes comportamentos nos adolescentes e nos adultos. Depois ficam rebeldes, ou ficam delinquentes, ou ficam criminosos, não é? Ou pessoas problemáticas. Não é? Mas todas estas situações têm benefícios, por isso é que as pessoas têm estes comportamentos. Vamos analisar isso então. Por isso, nós podemos nos opor porque as regras não são iguais para toda a gente. Não é? Há uma regra, há 10 pessoas e elas só são aplicadas a metade, a outra metade não é aplicada, claro, há uma sensação de injustiça. Haver pessoas que acham que as regras não são para elas
e, na prática, não são mesmo. O que mais há em Portugal é isso, não é? Existem leis e depois existem pessoas que não cumprem as leis e depois nós vemos nas televisões a rir e não irem presos, não é? Isto é a nossa realidade. Depois, haverem regras e haverem demasiadas exceções. Ora, exceções é uma minoria, não é? Mas nós estamos num país onde há demasiadas exceções. São casos atrás de casos, coincidências atrás de coincidências, pessoas que não vão presas tendo, obviamente, cometido crimes, não é? Porque a lei, depois, a lei em si, quando nós formos ver a lei está feita para estes casos, não está feita pela generalidade. A generalidade do povo. Depois, porque toda a gente vê, quando nos opomos a algo, é sempre aqui a sensação de injustiça. Não é? Nós vemos que os prevaricadores, por isso aqueles que não cumprem as regras e as leis, não são prejudicados e muitas vezes são beneficiados. Aliás, a corrupção em Portugal existe porque ela é beneficiada. O crime compensa. As pessoas roubam. O sistema de justiça está emaranhado de maneira a não dar vazão aos casos. Muitas vezes até são a justiça encomendada. Por isso, encomendada é quando uma investigação é mal feita. Por isso, uma investigação mal feita não chega a tribunal, por isso não é feita justiça. Não é? Isto são casos atrás de casos. Nós vemos há mais de 25 anos que isto é a realidade de Portugal. Aqui não tem a ver com partidos, tem a ver com criminosos. Eles tantos podem ter uma cor como outra, não é? Mas aqui é um crime. Só que o sistema está feito para que o crime funcione. Aqui a oposição tem sempre a ver com o desequilíbrio na justiça. Nós estamos num país onde um banqueiro roubou 6 mil milhões de euros e continua em liberdade. Isto é uma realidade. E temos uma pessoa em Braga que roubou 60 euros, mas como roubou, ameaçando a pessoa com uma faca, está preso efetivamente, está na cadeia. É este desequilíbrio que as pessoas não percebem. E como não percebem, opõem-se. Ficam agressivas, não é? Questionam. É necessário nós vermos que quando os adultos se opõem, têm que estar sempre numa oposição agressiva, não é? Porque é que resulta mais, não é? Um bandido, não é? Quando vai cometer um crime, tem que ser agressivo, senão a pessoa que vai ser roubada não lhe dá o dinheiro, por exemplo, não é? A oposição tem que ter sempre agressividade. Em psicologia, o que nós dizemos muitas vezes é que só há violência e oposição quando todos os canais de comunicação falham. Não é? Porque nós, seres humanos, somos por degraus, não é? Vamos tentando. Não é? Quando todos os degraus falham, não é? Tudo isto cria uma proporção maior do que aquela que nós esperamos. Não é? Por isso, mesmo em relação às autoridades, e aqui quando eu digo autoridades pode ser qualquer uma, desde pais, nas empresas, os patrões, os chefes, as empresas da água, da luz e da telecomunicação, que mandam por vezes, às vezes, contas que uma pessoa, são completos absurdos, mas têm uma autoridade, porque estão regulamentadas por lei. Por isso, todas estas nossas insatisfações diárias depois podem explodir com um caso. Por exemplo, uma manifestação como aconteceu em Lisboa contra o racismo. Não é? O caso em si pode fazer explodir muitas outras injustiças que estão latentes na sociedade. Não é? Isto, claro, as autoridades, as forças policiais têm psicólogos que preveem estes comportamentos de massa. Por isso, muitas vezes, eles já sabem o tipo de manifestação, já sabem o que é previsível. E muitas vezes, claro, hoje em dia já se encontram munidas de câmaras, porque aparecem muitas notícias de polícias a serem, polícias em forma de autoridade, a serem agressivos e em alguns atos que são filmados e tirados do contexto, mas existem milhares de horas de filmagens de polícias para pessoas, não é? E as pessoas não se comportam como sendo bons elementos da sociedade. Não é? Por isso, isto há sempre dois lados. As notícias valorizam aquele que vende mais notícias e mais jornais. Não é? É isso que nós temos que compreender. Muitas vezes, nós, o povo, somos controlados pela justiça.
Por isso não é de admirar que os governos queiram que as notícias e a justiça sejam dois setores que estejam dominados pelos políticos, porque são dois setores imprescindíveis. Um porque pode denunciar e outro porque pode punir. Isto não é só exclusivo de Portugal. Portugal também o faz, mas é exclusivo de todos os países onde as pessoas não votam. Por isso, nós em Portugal, 70% das pessoas não vão votar. Por isso, 70% das pessoas concorda com tudo isto, não é? Se não concorda, vão votar, não é? Este é o problema, não é? Nós não podemos exigir direitos e os nossos deveres não os cumprimos. Por isso, nós somos construções dos nossos pais e da sociedade, não é? Por isso, os pais são o nosso primeiro espelho. Por isso, indo à parte das crianças, se os pais forem delinquentes, criminosos e pessoas que não respeitem as autoridades, os filhos seguem-lhes o caminho se não forem retirados deste contexto. Por isso, isto é básico, não é? É o que mais se vê. É a aprendizagem por modelagem. Eu vejo, faço. E, volto a dizer, este comportamento tem muitos benefícios, não é? Porque pessoas que são criminosos, vemos hoje em dia, por exemplo, muitos adolescentes, não é? Vêm de famílias disfuncionais, muita pobreza, por isso o crime dá-lhes benefícios. Eles roubam sapatilhas, roubam casacos, roubam telemóveis, roubam carros. Por isso, eles têm as coisas, não é? Que outras pessoas, as que cumprem a lei, têm que trabalhar muitas horas para ter. Por isso, há sempre benefícios nos comportamentos. O que era necessário aqui era haver a parte punitiva da autoridade, à qual, claro, eles se opõem. Por isso, nós opomos-nos sempre, neste caso, a todas as autoridades que nos retirem algo que nós achamos que devia ser nosso. Não é? Se nós achamos que temos direito a uma justiça, se nós vamos a um tribunal e saímos de lá injustiçados, por isso não foi feita a justiça a nosso favor, claro que nós ficamos contra aquela autoridade. Se nós estamos na escola e não fazemos nada e a professora nos põe de castigo porque pensa que fomos nós que fomos os causadores do problema, sentimos-nos injustiçados. Não é? Se nós estamos em casa com os pais e os pais acusam-nos de fazer coisas só porque alguém lhes disse que viu que nós fizemos e nós não fizemos, sentimos... Tudo isto são injustiças que nós vamos acumulando e que depois, se não tivermos uma boa formação, quando eu digo formação, pessoas que nos mostrem bons valores, bons comportamentos e que, principalmente, empatia, não é? Porque o que falta às pessoas que estão em comportamento desafiante ou de oposição é a empatia. Porque somos seres humanos. De um lado está um ser humano, do outro lado está outro ser humano. Quando um adolescente põe um cartaz a dizer um bom polícia é um polícia morto, não é? Ele está a falar de uma pessoa, por isso aquele adolescente não se está a pôr na pele de um polícia, não é? É esta falta de empatia que as novas gerações hoje em dia estão a perder, porque estão muito virtuais e muito virtuais estão muito influenciáveis. As crianças hoje em dia, quando têm este problema do comportamento desafiante da oposição, geralmente como é que os pais veem? Olha, são crianças que perdem muitas vezes o controle, né? Passam muitas vezes a rir, a chorar, têm explosões de fúria, partem coisas, aleijam-se a eles próprios, confrontam sempre e discutem com os adultos, provocam os adultos, no sentido de muitas vezes querem atenção. É uma forma de receber atenção, é provocar os adultos, não lhes obedecendo, por exemplo. Ficam muitas vezes zangados, amoados, rancorosos. Por isso as crianças que conhecem o rancor são crianças que vão remoer muitas vezes este tipo de comportamentos, não é? Porque uma criança rancorosa pode ficar 2 ou 3 horas a pensar nas piores formas de contestar a autoridade, não é? Por isso os pais têm que estar atentos para este rancor não existir. Têm dificuldade destas crianças muitas vezes em fazer amigos e são problemáticos, não é? Porque ou andam em grupos de problemáticos ou então são excluídos pelos grupos que não são problemáticos. Que tipo de pais é que geram este tipo de crianças? Olha, pais sem paciência, pais sem tempo, pais que não lhes deem atenção, pais que tenham o mesmo perfil,
pais em que os pais, neste caso os avós, os pais dos pais, não lhes tenham dado a mesma educação. Pais com problemas, não é? Pais com problemas de droga, problemas de álcool, problemas económicos, não é? Pais separados. Tudo o que não providencie um bom contexto educacional à criança é culpado com o que uma criança é. Porque a criança, quando nasce, é um papel em branco. Depois o que lá se escreve é a sociedade. Primeiro os pais, depois a sociedade. Ora, estas crianças que têm em casa estes contextos que não são educacionais, depois vão para o social, para a sociedade. E muitas vezes este tipo de comportamentos é validado. Porque se ele entra numa escola em que batem toda a gente e toda a gente tem medo dele, ele sente-se empoderado, não é? E claro, continua a fazê-lo. Os meninos que fazem bullying às outras crianças são meninos que estão empoderados pela violência. Eles, para não serem vítimas, atacam. Não é? Depois, as escolas, perante estes, por exemplo, o bullying, né, trata aquilo como se fosse um problema entre dois adolescentes. E não. Aquilo é um problema educacional. Nunca se vai à raiz do problema. Por isso, nunca se resolve o problema. Adia-se. Muda-se de lugar. Por isso, sempre que o menino é atacado e as escolas não conseguem fazer nada, muda-se o menino de escola. Por isso, quem é que ganhou? O que fez o bullying, porque geralmente fica na escola. Os pais dos meninos agredidos é que os retiram do contexto, não é? Ou então, as escolas que se veem que o bullying está a causar muitos problemas, bem, então nas escolas particulares é a primeira coisa que acontece, não é? Nas escolas particulares, os bullying são os primeiros a sair, porque todos os pais que estão a pagar as mensalidades dizem logo aos diretores, ou tiram daqui esta criança ou não, nós teremos cá os nossos filhos. Mas nas escolas públicas não é assim. Né? Na escola pública os bullies é que ficam e quem está a ser agredido é que tem que se mudar de escola. Porque nada funciona. Não é? Mesmo as polícias confrontadas com estes casos de bullying, eles poucos meios têm para intervir. Não é? Porque isto tem a ver com os pais, ou a falta de pais. Nas crianças, a parte da provocação, a oposição, tem a ver com falta de regras. As regras não são claras. Ou o pai diz uma coisa e a mãe faz outra, ou vice-versa. Ou as regras hoje são uma coisa, amanhã são outra. Ou os meninos, se portarem muito bem, têm muitas coisas. Se portarem mal, são muito penalizados, por isso os extremos. Isto, claro, depois vai dar a adolescentes rebeldes, não é? Que eles aculturam esta injustiça, não é? Porque então filhos que têm, pais que têm muitos filhos, não é? Não serem injustos com todos, há sempre um que é problemático, por ver que uns estão a ser beneficiados em relação aos outros, não é? Por isso, eles aculturam esta injustiça e depois vão repeti-la, não é? Isto é quando não dão delinquentes, que entram mesmo na parte do crime. Não é? Isto vai dar adultos criminosos ou, não é enveredando pelo crime, adultos problemáticos. Não é? Há adultos que só ameaçando é que conseguem impor-se. Claro, isto depois é o que eu digo, tem públicos, não é? Há mulheres que gostam deste tipo de homens, porque são homens muito dominadores e protetores do que é deles, não é? É uma forma de amor, dizem elas. Há empresas que contratam este tipo de pessoas, não é? Seguranças e atividades onde tenha que ser imposta a autoridade não legal, não é? Porque a autoridade à polícia, não é? Mas o que não falta aí hoje em dia é nos centros comerciais e nas discotecas e nos bares seguranças, não é? Que deveriam estar regulamentados, mas se nós formos ver o perfil das pessoas que são admitidas, todas elas têm este tipo de perfil de provocador à oposição, porque é pela parte agressiva que se impõe. É necessário hoje em dia, e os psicólogos existem para isso, mas não são utilizados, não é? Este tipo de fenómenos, por exemplo, na admissão de pessoas para a área da segurança, devia ser, porque hoje em dia a única requisito que pedem é o registro criminal, por isso se não tiver crimes pode ser. Não, tem que haver um perfil, porque muitas vezes uma pessoa pode exercer segurança e não ser agressivo, não é? Ser pela comunicação. Mas quando é preciso 500 seguranças, não podemos arranjar 500 bons comunicadores. Mas se calhar arranjamos 500 pessoas injustiçadas e que tiveram más adolescências. Não é? Tem a ver com as quantidades. Não é? O que é necessário para
na educação dos pais destas crianças para não darem a estes adolescentes e adultos. É necessário, olha, as instruções serem claras e simples, não é? Não vale a pena estarmos a dar instruções complicadas que a criança não percebendo não aplica. Se não aplicar é castigado, ora se é castigado fica rancoroso ou moado, não é? Por isso isto são círculos viciosos. Por isso as instruções têm que ser simples e claras e perguntar à criança se percebeu o que tem que fazer e acompanhar. Não é? Porque o problema muitas vezes aqui é o abandono. Os pais até podem estar presentes, mas não estão a ligar nada ao que as crianças estão a fazer. Por isso, o tom da voz é muito importante, não é? Porque o tom da voz acalma uma discussão, seja em crianças, adolescentes ou adultos, não é? Mas os pais, se não tiverem com paciência, gritam, não é? E os filhos vão repetir os gritos. Não é? As instruções têm que ser dadas a curta distância, não é estar na sala e mandar uma criança fazer qualquer coisa e eles estão no quarto, porque se a mensagem não for percebida, não é feita. Se não é feita, ela é castigada. Por isso, tem que haver sempre aqui uma proximidade quando são dadas as instruções e muitas vezes até se pode exemplificar. Tem que ser instruções dadas no tom imperativo e nunca no interrogativo. Não é? Não queres ir limpar o teu quarto? Não é? Isto pode dar origem a um não. Não é? Eu gostava que tu fosses limpar o teu quarto. Esta é a diferença na nuance entre o ser uma ordem e uma pergunta. E hoje em dia temos muitos pais e mães, que querem ser amigos dos filhos e não pais. Por isso, claro, não é? Fazem muitas perguntas, muitas cedências, para os filhos não ficarem chateados e, claro, depois isto dá estes adultos. Tem que haver instruções sempre no fim das tarefas. Nós não podemos, a criança não pode estar a fazer uma tarefa e nós interrompermos para darmos novas ordens. Não é? Ele termina uma tarefa, nós vemos a tarefa terminada e damos-lhe outra tarefa. E reforçar pela atitude positiva. Se a criança fizer bem, recompensá-la. Não é? Nem que seja com um abraço, com um beijinho e dizer que está tudo bem feito. Não é? Se a coisa estiver mal feita, é ter a tolerância necessária para o ensinar a fazer e fazê-lo repetir. Porque castigar, não estamos a ensinar a fazer nada. Deixá-los fazer a tentativa e erro. As pessoas que estão na atitude desafiante à oposição têm muito baixa tolerância à frustração. Por isso, quando são impedidos, limitados, lhes dizem não, eles reagem. A nova geração hoje em dia é muito complicada. Os pais têm uma tarefa para fazer os que querem fazer, não é? E muitas vezes nós temos pais a fazer boas educações e os filhos vão para a sociedade e estão junto com uma outra quantidade maior de filhos que não estão com boas educações. Porque hoje em dia existem as pessoas que realmente vêm da pobreza, não é? Têm muito poucas oportunidades. A maioria dos jovens da classe média não conhece, por isso nunca foi um bairro, nunca viu o que é realmente viver na pobreza, não ter comida. Ora, ali temos que ter um grau de tolerância maior do que a um adolescente de uma classe média em que os papás vivem em casa dos papás até aos 30 anos hoje em dia, não é? São os nem trabalham nem estudam, não é? Os papás é que os sustentam e eles exigem tudo. E depois, claro, não é? Vão para estas manifestações e querem estar a defender causas, não é? As causas devem começar em casa, não é? Pelo respeito pelos pais, pela ajuda aos pais, respeito pelo sacrifício. E isto hoje em dia, estas novas gerações não têm. Por isso, há a diferença entre um jovem que vem da pobreza em que rouba, não é? Mas um jovem de uma classe média, de uma classe hoje em dia não rouba, mas exige. É quase a mesma coisa. Há crianças hoje em dia que exigem aos pais telemóveis de 2 ordenados mínimos que os pais ganham. Isso não, os pais não derem, claro, há problemas em casa, não é? Em comportamentos, em tratamentos. Isto é uma realidade. Nós não a podemos esconder, porque se a escondermos não intervimos nela. Os pobres realmente sentem que não têm justiça, não é? Os da classe média e os ricos querem pertencer à diferenciação. Por isso eles sabem que existem pessoas que se dão bem na vida cometendo crimes, então eles querem ser esse tipo de pessoas, não é? Porque hoje em dia ninguém quer ser o ladrão pobrezinho que anda a roubar shampoos nos supermercados, não é? Para ser ladrão querem ser o banqueiro que rouba 6 mil milhões e está numa mansão com piscina e pode fazer o que quiser e ainda se ri. Isto são exemplos que a sociedade dá às pessoas, às crianças, aos adolescentes e aos adultos.
Por isso, as pessoas, estes adolescentes não conhecem a empatia, cada vez mais, porque isto é muito virtual hoje em dia, e se é virtual, não sabem sentir o que o outro sente. Por isso, os jovens mais pobres opõem-se aos pais, às instituições, à polícia e à sociedade, porque realmente são pessoas que estão excluídos. Mas depois temos aqui a geração das classes médias altas, que eles opõem-se às instituições, às regras e às tendências. Não se opõem aos pais, porque os pais são quem lhes paga as contas, não é? Não se opõem à escola, porque eles sabem que ter educação é importante, nem que seja para roubar, porque a maior parte das pessoas que rouba bem em Portugal são pessoas formadas, não é? Isto é tudo exemplos que as pessoas veem, não é? Portugal está mal construído há 35 anos, não é? Mas ainda continuam a achar que isto é uma democracia. É necessário os adolescentes verem, por exemplo, que os adolescentes pobres têm muitas dificuldades em mudar, não é? Porque que exemplos é que têm? Quem é que os ajuda, não é? Enquanto, por exemplo, os adolescentes da classe média ou classe alta, eles mudam se perderem regalias, não é? Um neném não trabalha nem estuda. Se o papá ou a mamãe disser, olha, a partir de hoje ou trabalhas ou não comes, ou tens que fazer a tua comida, a tua roupa e tens que procurar casa, ele muda, não é? Tem que ser imposto, ele tem que perder regalias para fazer alguma coisa. As adolescentes pobres não, eles não têm nada, não é? Por isso não têm nada, querem roubar tudo ou enfrentar as pessoas que têm tudo. Que para um pobre ter umas sapatilhas e um telemóvel já tem muito, não é? Por isso é que eles chegam lá e roubam, não é? Mesmo na aplicação da lei deveria haver esta diferenciação entre de onde vem esta pessoa, não é? Que ambiente escolar, educacional é que teve a criança. Porque muitas vezes nós nas escolas vemos comportamentos desafiantes da oposição que são realmente formas de defesa e outros que são repetições, né, do que viram. Cada caso é um caso. O que é necessário hoje em dia é que a oposição tem que ser feita dentro das regras. O problema é quando as regras que existem não são iguais para todos. Essa é a realidade em Portugal, não é? Nós achamos que isto está feito para alguns. É a realidade, é o que nós vemos. Nós não precisamos aqui de teorizar. É a realidade. Muita gente rouba aos milhões e depois chegamos às eleições, 70% dos que são roubados ficam em casa. Não tem lógica. Não é? É isto que nós temos que mudar. Por isso, a falta de justiça, por isso, o comportamento de desafio e de oposição tem tudo a ver com a justiça. A falta de justiça, quando nós temos uma noção de falta de justiça, isto pode dar injustiça, não é? Não ser feita a justiça. Justiças diferentes, quando nós vemos que há justiça, mas que não é aplicada da mesma maneira. E justiças premeditadas. Há pessoas hoje em dia em Portugal que fazem crimes porque sabem que os podem cometer. Não é muito de admirar que a primeira defesa que, quando são apanhados, digam logo, não é? Já outros fizeram bem pior. Não é? E o povo, quem estava naquela manifestação contra os polícias é o povo, não é? Nós somos espelhos, por isso tudo isto vai mal, mas nós temos que mudar. Por isso temos que começar na educação e nos adolescentes e nos adultos já não pode ir pela educação, tem que ir pela intervenção. Os adultos que veem isto como problema peçam ajuda e os adolescentes têm que, como diz o povo, bater com a cabeça até aprender, não é? A oposição hoje em dia é um fenómeno que vai criar extremismos. Quando se fala de racismos, de sectarismos, de pessoas que são cada vez mais agressivas, isto tudo tem a ver com esta parte. As pessoas sentem que não há justiça. Por isso, temos que ser mais justos. Ou lutar por isso. Ir votando é um bom exemplo.